As igrejas evangélicas brasileiras estão deixando de ser cristãs. Sim, elas estão deixando de ser cristãs e isso não é exagero, é um diagnóstico. O cristianismo tem um centro, e esse centro é Jesus Cristo. Quando Cristo sai do centro, o que sobra pode ser fé, emoção e poder, mas não é cristianismo. Hoje, o que a gente vê são templos com bandeiras de Israel no púlpito, pastores que falam mais de Davi, Salomão e Josué do que do próprio Jesus. E quando falam em Jesus, é o Jesus do sucesso, não o que morreu entre pobres e injustiçados. O problema é que esse novo evangelho cresceu. Os evangélicos já são hoje quase 27% da população brasileira, segundo o censo de 2022. Mas junto com esse crescimento veio uma mudança de conteúdo. O evangelho do reino de Jesus virou o evangelho da vitória. Para entender o que está acontecendo, a gente precisa olhar para a história. O protestantismo no Brasil teve 3 grandes fases. A primeira foi o protestantismo histórico, quando chegaram os presbiterianos, metodistas e batistas. Lá no século XIX, eram igrejas com foco em educação, ética e serviço. A segunda foi o pentecostalismo clássico, no início do século XX, com igrejas que pregavam o poder do Espírito Santo. A Assembleia de Deus, por exemplo, nasceu em 1911 no Pará, com missionários vindos dos Estados Unidos. Ela é uma das primeiras igrejas pentecostais do Brasil, ela e a Congregação Cristã Brasileira. A terceira foi o neopentecostalismo, que começa em 1970 e explode em 1980, e é aí que tudo muda. Essa nova fase traz mídia, marketing, show, teologia da prosperidade e uma visão de fé ligada ao sucesso e ao dinheiro. O culto vira palco, o pastor vira marca e a fé vira produto. Grande parte dessas ideias veio dos Estados Unidos. Lá surgiu algo chamado dispensionalismo, uma forma de ler a Bíblia criada no fim do século XIX. Ela divide a história em eras, como se Deus agisse de formas diferentes em cada tempo. Essa visão foi popularizada pela Bíblia de Scofield, publicada em 1909. Scofield ensinava, por exemplo, que Israel e a igreja são 2 planos separados de Deus, e que o mundo está caminhando para uma grande guerra final, o Armagedon, depois do arrebatamento da igreja. Ou seja, essa leitura transformou a fé numa espécie de mapa profético, onde Israel é o centro de tudo. O teólogo Scofield dizia que quem abençoasse Israel seria abençoado por Deus. E foi assim, preste atenção nisso, foi aí que muitos cristãos americanos e depois brasileiros passaram a ver o Estado de Israel como algo sagrado. Essa Bíblia foi chamada por estudiosos de o livro que fez os evangélicos americanos sionistas. E no Brasil essa ideia chegou junto com as missões e os canais de TV. O resultado é que a fé virou geopolítica. E o que antes era oração virou campanha. E o que antes era evangelho virou marketing religioso com bandeira estrangeira no altar. Enquanto isso, uma outra influência dos Estados Unidos se espalhava. A teologia da prosperidade. Ela começou com pregadores como Kenneth Hagin e Oral Roberts, que diziam que a fé traz riqueza e saúde. O lema era simples: plante uma semente de fé e colha bênçãos financeiras. No Brasil, essa teologia caiu como uma luva num país desigual. Ela prometia ascensão social, cura e sucesso, desde que o fiel fosse generoso em suas ofertas. O problema é que o pobre deixou de ser visto como prioridade e passou a ser visto como alguém sem fé suficiente. A dor virou culpa e a fé virou investimento. O Cristo do Evangelho, o homem que lavou os pés dos discípulos, deu lugar ao Cristo empresário. A cruz perdeu espaço para o palco e a compaixão foi tocada por performance. Outro fenômeno que cresceu é a judaização dos templos. Muitos pastores começaram a importar elementos do Antigo Testamento. A Arca da Aliança, o manto de Salomão, a fogueira santa de Israel. O templo virou quase uma sinagoga simbólica. O caso mais emblemático é o Templo de Salomão, em São Paulo. Um prédio gigantesco, construído com pedras trazidas de Israel, cheia de símbolos hebraicos e rituais inspirados no culto judaico. Mas há um problema teológico aí. O cristianismo nasceu justamente quando a fé deixou de ser o templo e passou a morar no coração das pessoas. Cristo substituiu o sacrifício do altar. Mas hoje há templos que voltam a cobrar sacrifício, só que em forma de oferta. A partir dos anos 1980, muitos líderes evangélicos brasileiros começaram a adotar o chamado sionismo cristão. Essa doutrina mistura fé com política e transforma o Estado de Israel em símbolo divino. A bandeira israelense passou a estar nos altares e nas marchas religiosas. Israel deixou de ser um país e virou uma profecia. E o cristianismo deixou de olhar para a cruz e passou a olhar para Jerusalém. Essa aliança trouxe algo perigoso. A fé virou instrumento de poder. Pastores começaram a se alinhar a partidos e governos. E o discurso religioso virou plataforma eleitoral.
Cristo, que dizia, meu reino não é deste mundo, acabou preso dentro de um palanque. O cristianismo começou como um movimento contra a idolatria do poder, mas hoje parte das igrejas ajoelha diante de um poder político e econômico. Começou nas ruas, nas casas dos pobres, hoje está em templos que vendem bênção em troca de boleto. Começou com Cristo que servia, hoje prega o Cristo que enriquece. Quando a igreja fala mais de conquista do que de compaixão, mais de reinos humanos do que do reino de Deus, ela deixa de ser cristã e vira sistema. O cristianismo precisa voltar para Cristo, recuperar a simplicidade do evangelho e o valor da cruz, a compaixão pelos que sofrem. Precisa parar de usar Deus como patrocinador de campanha e voltar a ser comunidade. Precisa olhar menos para a Jerusalém política e mais para o Cristo do evangelho, porque a fé que transforma não é a que promete vitória, é a que ensina a servir.